galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 5 grandes temas e vamos falar bastante da política nacional, eleições, a última pesquisa que saiu, economia, ESG, mas vamos aqui por ordem. Quero abrir o vídeo trazendo, na verdade, uma matéria do Dória que envolve o Tribunal de Contas do Estado e uma viagem que o Dória fez lá para a Ásia em 2019. Depois disso, a gente começa falando do Lula porque ontem uma deputada ligada ao Maduro estava passeando pelo Brasil, pela nossa Câmara, inclusive uma pessoa que em tese não poderia ter entrado no país. Depois temos umas notícias interessantes que o PSB quer esconder algumas pautas do Lula, como censura das redes sociais, meu corpo, minhas regras, e isso faz total sentido porque ontem o Lula participou de mais um evento que fez falas assustadoras, que no mínimo dão medo quando ele fala do agronegócio, quando ele fala da polícia, e o Lula também falou, com todas as letras, que vai fazer uma revolução cultural. Depois disso, quero falar com vocês um pouco da imprensa, algumas coisas que estão acontecendo, narrativas que estão sendo criadas, eleição tem muita coisa, desde uma movimentação que vale a pena ficar de olho, que aconteceu em Minas Gerais, que demonstra o fracasso que o Lula vem tendo em suas articulações. Quero também falar sobre a última pesquisa que saiu, olhar alguns números, ver o choro aí da oposição. Economia, temos até uma novidade. Novo ministro de Minas e Energia. Saiu Bento Albuquerque, entre outros aí, a gente comenta sobre isso, tem algumas informações, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Até tem uma notícia também que envolve o PT e conversas com o mercado financeiro, Uma novidade da turminha da XP e, por fim, várias coisas ligadas a ESG, tanto para falar de Brasil, mundo, e aí é só complicação, Mas vamos começar aqui, como falei para vocês. Tribunal de Contas do Estado mira contrato sem licitação de amigo de Dória com a agência de São Paulo. Não é qualquer agência, é a Invest São Paulo. Basicamente, o Dória criou nessa agência para lidar com seus amigos asiáticos, O país lá vermelho, dos comunas, que patrocinou todas essas viagens que o prefeito à época, depois governador, fez para tentar atrair investimentos. Mas enfim, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investiga porque a Invest São Paulo não fez pesquisa de preços ao decidir contratar sem licitação, em 2019, o serviço do empresário Marcos Arbeitmann, acho que é assim que se pronuncia o nome, amigo do então governador João Dória, para levar uma comitiva de executivos lá no país asiático. Segundo a fiscalização do TCE, a Invest São Paulo não fez uma pesquisa prévia de preços e não apresentou informações sobre os motivos que a levaram a abrir mão do processo de licitação. A fiscalização apontou que a demonstração é necessária porque as receitas da agência são provenientes de recursos públicos. E isso aí não está nos conformes. A Invest São Paulo é uma organização social ligada à Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo e mantém um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Arbeitmann tem uma amizade de 44 anos com o João Dória e fica pior, que na época do contrato era governador de São Paulo. O tucano deixou o cargo no mês passado para concorrer à presidência. E olha só, Arbeitmann é proprietário das companhias Maringá Turismo e Lemontec e preside o Conselho de Administração da SP Turis, a empresa de turismo e de eventos da cidade de São Paulo. Só que ele entrou para esse conselho da SP Turis em abril de 2017 e assumiu a presidência em junho daquele mesmo ano. Na ocasião, Dória era prefeito da capital paulista. E aí, Dória tem muito que se explicar, mas deixamos aí qualquer novidade, mas vale a pena ficar de olho. Agora isso aqui é seríssimo. E aí que a gente começa a falar de Lula, de Bolsonaro. Gente do céu, no dia de ontem, uma deputada venezuelana, não qualquer uma, vocês vão entender por quê, ela foi vista passeando no Congresso Brasileiro, tem fotinha lá do lado do Pacheco e inclusive foto aí com várias pessoas ligadas ao petismo e basicamente abraçada com o Marcelo Ramos. Então, continua como vice-presidente da Câmara, o pessoal tentando tirar, ele sai do PL, porque ele odeia Bolsonaro, ele é um opositor declarado, graças a Deus, que não tem como tá junto com essa galera. E aí, tá a turma do Kassab,
deputado pelo Amazonas, foi o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos, se você está pagando mais caro ou vai pagar mais caro na hora de comprar um produto aí que vem da indústria, né, por causa do IPI que não foi reduzido, agradeça ao Marcelo Ramos. Esse mesmo Marcelo Ramos está envolvido nisso daqui. Deputada venezuelana sob sanções internacionais é recebida na Câmara. Por que ela recebeu sanções? A deputada venezuelana Iris Varela, uma das principais apoiadoras do ditador Nicolás Maduro na Assembleia Local, foi recebida oficialmente pela Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Varela, ex-ministra responsável pelo sistema penitenciário, está na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e da OEA. Por quê? Pelo apoio à ditadura e outras acusações como suposto envolvimento em narcotráfico, crime organizado e também tortura. O Brasil não reconhece a legitimidade da Assembleia Nacional Venezuelana, controlada por seguidores do regime. Mesmo assim, a parlamentar vê o país em missão oficial. E olha só, na Câmara, encontrou-se com o vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos, e parlamentares petistas. O Marcelo Ramos ele saiu do PL para ir para o PSD do Kassab para abraçar o Lula. Faz todo sentido. Segundo Marcelo Ramos, ele não se importa, né, pelo visto, com narcotráfico, etc. Foi uma visita institucional que não depende de concordância do Itamaraty. E olha só, eu recebi a deputada numa comitiva em que havia outros parlamentares, inclusive opositores do governo. Com certeza. Com certeza. É isso, é o que a gente espera, né? É o Marcelo Ramos junto com os petistas. Quem sem consciência iria conversar com a deputada dessa e para falar o quê? Ele afirmou que a audiência foi concedida após pedido de alguns congressistas brasileiros. Quem? Paulo Pimenta. Um deles, Paulo Pimenta do PT. Essa é a turma do Lula. É isso que o Lula quer trazer para o Brasil em caso de vitória. O candidato democrata, segundo a Rede Globo. Vamos continuar que fica pior. O PSB, que não é besta, está apostando suas fichas, apostou alto, tem um vice, sonha em chegar, né, o cargo mais alto de todos do Brasil, né? O vice, não, o cargo mais alto não, né? Está junto, vai ser o vice. Aí o que eles querem fazer o quê? Querem ajudar o Lula a mentir. Todo mundo sabe o que o PT vai fazer, tá claro. As ações demonstram. Só que o PSB quer que o plano de Lula, o PSB quer plano de Lula sem menção a meu corpo, minhas regras e regulação da mídia. Não é que o Lula não vá fazer isso, mas tem que esconder. Tem que manter em sigilo. Que é pra não amedrontar as pessoas na hora de votar nele e ele não continuar perdendo votos. Não é que o Lula não apoie essas pautas, mas tem que esconder do povo. O que não dá para esconder, né, são os eventos e o fracasso que vem sendo. No dia de ontem, em um evento totalmente vazio, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, mas antes disso, vamos ouvir algumas falas do Lula. Ele falou sobre várias coisas. A Elisa, ela fez um vídeo com algumas montagens interessantes. Eu vou mandar o vídeo na íntegra para ela, mas eu cortei, eu tomei o direito de cortar o vídeo em pedaços pra gente assistir, ouvir aqui juntos e poder comentar. E essa primeira parte aqui, o Lula tá falando sobre policiais e segurança pública, né? Falando sobre Bolsonaro. Olha isso daqui. Eu vou distribuir livro na escola e ele quer vender armas. Ou seja, ele não fala a palavra educação, ele não fala a palavra livre, ele não fala nada, ele só sabe falar em cara. Primeira vez na história do Brasil, o nosso governo Primeira vez. distribuiu livros didáticos para crianças de 4 a 5 anos. É um programa aí conhecido Conta para Mim e Criança Feliz. Completamente diferente daqueles livros maritais, você se lembra? Que ensinavam ideologia de gênero, que os pais ficavam apavorados em ler aqueles livros. Mudou completamente o nosso governo e nós distribuímos então um total de 2.800.000 livros para crianças da educação infantil. Você sabe falar em carabina, fuzil, pistola, carabina, fuzil, pistola. E eu quero dizer, esse país não precisa de arma. Quem tem que ter arma são as Forças Armadas para defender a gente e a polícia para prender quem quer importunar a vida do povo na sua tranquilidade. A polícia não é para prender criminosos. É para prender quem quer
importunar a vida do povo. Quem é povo para o Lula? Os petistas. A turma da esquerda. Então, se você ousar fazer alguma coisa que os petistas não gostem, talvez você seja alvo de... Né, você receba o carinho da polícia do Lula. Não é para combater bandidos, é para combater quem quer importunar o povo do Lula. É assim que ele vê a polícia. Sobre isso daí, abrir um parênteses aqui, Eduardo Bolsonaro ontem, e que acho que dá para ver uma diferença, né? Ele é um pensamento bem similar ao pai. O negócio está tão enraizado que até quando são vítimas, noticiam que foi violência policial. Ah, Eduardo, em tudo você enxerga maldade? Se foi um erro, porque nunca erram em favor dos policiais. Observação, isso não se aplica só a policiais. A imprensa, né, sempre, cara, é inacreditável. Sempre que erra, só erra para pior. Para criar narrativas contra o governo, seus apoiadores, enfim, contra qualquer coisa ligada à direita. Olha a manchete. Violência policial. 3 PMs perderam suas vidas em Salvador durante o fim de semana. 2 deles voltavam do enterro de um colega. Não é violência policial, é violência contra policiais. A gente tem que colocar chamado aqui para parecer que a polícia é violenta. Não, a polícia não é violenta. Violentos são os criminosos. Essa é a imprensa brasileira. Por isso que apoia o Lula. Mas vamos continuar. O Lula, nesse discurso, ele também fala um pouco sobre agronegócio. Falou de forma bem rápida, né? E no mínimo é risível, mas na verdade dá um certo medo. Olha isso daqui. Eu duvido que o Bolsonaro fez pelo agronegócio 10% do que Lula e Dilma fizeram nesse país. Realmente, o que Bolsonaro fez pelo agro, se você olhar em números, o governo Lula e Dilma, o Bolsonaro não fez 10%, né? A quantidade de invasões do MST, cara, não dá 1% do que tinha durante o governo Lula e Dilma. Realmente é muito menos do que 10% as invasões do MST. E sobre isso, o Alexandre Fernandes, ele fez aqui só um pequeno compilado, 4 matérias. Compre Rural. Integrantes do MST, aqui são em períodos diferentes, tiram a vida aí, né? Matam vacas com gestação avançada no Pará. Isso foi em 1º de dezembro de 2015. Ali foi 2015 também, mas em março. Grupo de mulheres do MST, Jornal Nacional, invade fábrica e destrói pesquisas genéticas. Segundo a empresa, 14 anos de pesquisas foram destruídos. As mudas estavam em fase de testes de projeto para melhoramento genético do eucalipto. Gazeta do Povo, 2016. Também em março. MST destrói viveiros e deixa prejuízo de 2 milhões na Araupel. Na Veja, 2018, MST destrói 15 anos de pesquisa em biotecnologia. Cerca de 1.000 mulheres invadem centro de pesquisa e depredam viveiros com mudas de eucalipto transgênico em Tapetinga, interior de São Paulo. Não, na verdade, essa matéria aqui é de 5 de março. É a mesma situação ali da... Tô olhando aqui embaixo. A atualização dela, ela foi atualizada em 10 de dezembro. Isso daí é o agro, né, do momento do Lula. O agro é um dos setores que mais defendem o governo atual. Mas, segundo o Lula, né, Bolsonaro não fez nada. Acho que o agro apoia Bolsonaro... Por que o agro apoia Bolsonaro? Não faço ideia, né? É uma boa pergunta. Por que apoia? Já que o Lula e a Dilma fizeram tantas coisas. Tantas coisas. Quem deu mais título de terras do que o governo Bolsonaro? Se eu não, eu posso estar enganado, mas eu acho que só no governo Bolsonaro foram concedidos mais títulos de terra do que, acho que, os últimos 12 anos no Brasil. É uma coisa assim assustadora. Foram mais de 300 mil títulos. Inclusive a imprensa está falando que Bolsonaro está usando... Ele não usa regulamentação fundiária, não. Não foi isso daí. Foi reforma agrária. O governo Bolsonaro mudou o nome para reforma agrária, etc. Né? A imprensa está desesperada que não sabe como atacar o governo fazendo boas ações para o povo. No evento do Lula, aqui que fica mais complicado. Ele fala abertamente, de forma muito clara, que vai fazer, sim, uma revolução cultural. E todo mundo já está ligado no que é, né? Olha só. Esse país está precisando de mais escola, de mais hospital, de mais livro, de mais cultura. Porque, veja, se prepare, porque nós vamos fazer uma revolução cultural nesse país. Porque
que nós vamos fazer uma revolução cultural nesse país. Bolsonaro não gosta de cultura. Ele acha que artista é tudo comunista. Ele acha que artista é tudo bagunceiro. Ele acha que artista é tudo antifamília. Ele acha que artista é tudo anti-evangélico. Não. Artista é artista. E o artista é capaz de conduzir a sociedade a pensar corretamente. E o artista é capaz de conduzir a sociedade a pensar corretamente. O artista vai conduzir a sociedade para pensar corretamente. Você já viu alguma vez, acho que Bolsonaro falando que você tem que pensar do jeito certo? Realmente ele fala, né, que com isso a verdade liberta, só isso. Pro Lula não, tem o jeito certo de ver as coisas, de pensar. Revolução cultural. Antes de falar em revolução cultural, ele fala nas escolas. Ou seja, a gente já viu o que acontece. Todo mundo sabe como é a doutrinação praticada, principalmente pelos professores de esquerda. Doutrinação de direita pode até ter. Agora o número é ínfimo, porque é quase 99% dos professores no Brasil de tendências mais à esquerda, né? Pelo menos que fazem doutrinação. Tá aí. Esse é o candidato democrata, segundo a Rede Globo. E também é o candidato cristão, né? Pelo menos ele se diz assim. Isso é interessante. Lula fez um tweet falando: sou um homem que crê muito em Deus. Filho de um analfabeta, a dona Lindu sempre dizia que eu não deveria baixar a cabeça. Sabe o que eu fazia quando tinha uma dificuldade na presidência? Eu ia conversar com o povo. Bom, Lula parece que esqueceu, né? Do povo, ele não pisa nas ruas, ele quer distância, porque sabe que vai ser vaiado, sabe que é odiado pela população brasileira. A Yara diz: qual povo foi conversar? Os empreiteiros das empresas cooptadas, os ditadores, beneficiários de obras com dinheiro público brasileiro, ou o povo contratado por R$30 e um pouco mortadela? Qual povo Lula foi conversar? Tipo, o povo que estava no evento de ontem? A gente já comenta sobre isso. Só que ele se diz um homem que crê muito em Deus, né? Interessante é ver o redor dele, as pessoas que estão próximas ao Lulinha. Olha isso daqui. Essa matéria saiu... aqui, na verdade, eu vou mostrar para vocês a fala da Dilma. A fala de Dilma não foi 2022, mas em 26 de abril de 2022, no UOL, saiu o seguinte: Lula: povo evangélico tem de saber que Bolsonaro não acredita em Deus. E o Carlos Bolsonaro colocou um pequeno áudio de 7 segundos da Dilma Rousseff. Escuta isso daqui. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Sim, você não ouviu errado. Ela falou com o diabo para combatê-los. E é essa galera que tenta te falar que eles são os representantes de Cristo na Terra. Aí eu vi esse vídeo e falei, pô, será que tá fora de contexto? Aí eu coloquei no Google, né? Dilma, aliança com o diabo para combatê-los. Coloquei a mesma frase. Não tem matéria da Globo, não tem matéria do Estadão, não tem matéria do Guilherme Amado, que na época de 2018 era da época. Não tem matéria do Igor Gadelha, não tem matéria da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Quem mais? Aí os famosinhos. Não vi matéria de ninguém. Agora tem matéria ali em cima, ó, da R7, da Record. Dilma promete aliança até com o diabo contra Jair Bolsonaro. E outro site, né? Observador, é um site de Portugal. Expresso, Portugal também, ó, sábado. Você vê vários sites de Portugal, tem a notícia. Mas site brasileiro não apareceu assim no topo do Google. Isso porque eu fiz uma pesquisa usando uma VPN para fingir que eu estou no Brasil na hora de pesquisar, né? Porque isso facilita muito na hora de pegar o conteúdo para não vir conteúdo da Austrália. Beleza. Aí olha a matéria, para não restar dúvidas. Quando a Dilma diz combatê-los, ela está falando à direita, Bolsonaro. Dilma promete aliança até com o diabo contra Jair Bolsonaro. Tá lá, ó. A ex-presidente Dilma declarou nesta segunda-feira que fará aliança até com o diabo para combater o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Isso foi no dia 19 de novembro de 2018. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem que ser uma espinha dorsal. Tem que ter um coração. E o coração é o anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista. Essa a nossa
Essa deve ser a nossa solução, afirmou Dilma durante a abertura do primeiro Fórum de Pensamentos Mundial de Crítico, realizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Essa é a turma cristã. E não para por aí. Notícia boa, graças a Deus. Conselho de Ética decide pela cassação do vereador Renato Freitas. Para quem não sabe quem é, foi aquele vereador lá do Paraná que foi denunciado pela invasão da Igreja do Rosário durante ato contra... Ele estava protestando contra preconceito racial no dia 5 de fevereiro. Agora, o processo será encaminhado ao plenário da Câmara Municipal para deliberação dos 38 vereadores da casa. Mas o Lula é o candidato cristão. Revolução cultural, os artistas vão ensinar as pessoas a pensarem direito, o agro, censura, teto de gasto, chuta para cima, nova moeda. Esse é o candidato democrata segundo a Rede Globo. Mas vamos continuar. Esse daqui é o povo que o Lula foi bater um papinho. Já vou mostrar aqui para vocês logo o vídeo. Veja como estava bombando o evento do Lula. Nossa, é algo assim realmente assustador. Bolsonaro jamais conseguiu colocar tanta gente reunida. Tô sendo irônico. Olha só. Galera, 10 de maio de 2022. Aqui, estamos no terraço aqui do Multimarcos, aqui na Praça Semig. Olha o mega evento do PT aqui, ó. Mega evento, ó. Olha o espaço aqui, ó. Aqui em cima, ó. Eu queria primeiro, Marília, dizer para você que eu estava ouvindo você falar e eu estava... Olha o mega evento do PT aqui, hein? Contagem, hein? Hoje, 10 de maio. Galera. Bombou o evento do Lula, hein? Rapaz, agora Bolsonaro deve estar tremendo em casa de medo. Vamos continuar. Voltou. E aí, sobre esse evento, cheio de gente, o contato com o povo, talvez tenha uma explicação porque estava tão vazio. Talvez tenha uma explicação. Segundo Igor Gadelha, Metrópolis, Lula é alertado sobre possível ataque em cidade da facada de Bolsonaro. A campanha do ex-presidente recebeu alerta de um parlamentar de que bolsonaristas planejam protesto contra petista em Juiz de Fora. Agora sim, o que não faz sentido é uma coisa. No subtítulo, ele fala que o Lula poderia dar de encontro com um protesto. Subtítulo. Mas na manchete ele fala em ataque. Protestar agora é um ataque? Porque se protestar for um ataque, o Lula falou que a polícia vai ser utilizada contra quem está, importunando o povo. Então quem está protestando, meter cadeia em todo mundo. Parabéns, Igor Gadelha. A Elisa diz, vá, Lula é alertado sobre possível ataque bolsonarista em Juiz de Fora. Só que isso não é aleatório. Vocês estão vendo todos os dias, nas últimas 2 semanas, é diário, matérias tentando inventar uma história que alguém ligado ao governo ou vai dar um golpe, ou a população que apoia Bolsonaro vai tomar as ruas, ou vai ter algum tipo de ataque, ou os bolsominions estão espumando, estão com a boca espumando de raiva, que vão sair, que vão acontecer, que vão tocar fogo no Brasil. É o tempo todo com essa narrativa sem vergonha sendo propagada. E não para por aí. Metrópole de novo. Nos cuidados com Lula em Juiz de Fora, até petistas são cadastrados. Isso aqui é para tentar criar narrativa para justificar o fracasso que foi. Porque não tinha ninguém. Não, é porque não tinha ninguém porque a gente teve que cadastrar todo mundo. Beleza. Agora olha só. Apoiadores do presidente precisaram fazer um pré-cadastro informando CPF, e-mail e aguardam serem avisados do local do encontro. A Elisa fala o seguinte, cadastro. Beleza. Se Bolsonaro fizer cadastro de seus apoiadores pegando CPF, e-mail em qualquer evento ou no meio da rua, com certeza a imprensa no dia seguinte falaria que era o cadastramento do gabinete do ódio, da milícia digital, diversas outras coisas. Alguém acionar o TSE contra Bolsonaro. Mas o Lula pode. O Lula pode. É a imprensa brasileira. E nesse âmbito, quem transcendeu foi a Eliane Cantanhede. Usou o Estadão, mas ela também é da Globo News. Olha a manchete. Em vez de golpe com militares,
Não se descarta instabilidade com bolsonaristas armados nas ruas. É assustador assistir a Bolsonaro e sua gente ameaçando o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, ministros e as próprias eleições. O Brasil está normalizando o que não tem nada de normal. Vocês já viram isso acontecer, pessoal, em algum momento? Todas as movimentações pró-governo, da direita, sempre são marcadas por fotos onde você encontra de crianças, bebê de colo, até velhinhas. Camisa do Brasil, gente orando, gente com o joelho no chão. É um absurdo isso daqui, mas é exatamente para criar narrativa e tentar deslegitimar uma vitória de Bolsonaro. O Leandro Ruja falou o seguinte: li a matéria da militante de redação para tentar encontrar alguma evidência dessa grave acusação. Não há nada, mera especulação irresponsável que segue o velho roteiro de criminalizar conservadores para justificar perseguições judiciais. Quem incentiva a violência é essa galera. O Roger, ele fez um tweet interessante, não se enquadra nessa matéria a palavra em si, mas pega a ideia. A ideia é perfeita na matéria do Lula, na matéria da Helene Castanhede, que é o seguinte, ó. Pessoal, reparem no número de notícias com a palavra pode, né? Não, pode assim, foi alertado, ó, isso aqui talvez aconteça. É um pode, né? Pode ser que isso aconteça. Não são realmente notícias e abundam os noticiários. A Amazônia pode virar um deserto. Lula pode sofrer um ataque. Os bolsonaristas podem atacar as instituições, podem atacar o processo eleitoral, mas não pode virar. Fulano pode ser preso, mas pode não ser. A notícia é, vai acontecer. Pode acontecer é falta de assunto. Só que, na verdade, não é só isso. Essa questão do pode acontecer e ficar gerando essas especulações é só para tentar criar uma narrativa. Está bem claro, bem claro. Eles querem deslegitimar uma vitória de Bolsonaro, o que está cada dia mais certo que vai acontecer, né? Bolsonaro vai tornar a vitória. Não deslegitimar, eles sempre tentam. Mas a vitória está cada dia mais certa. Está cada dia mais difícil para o Lula. Já nesse âmbito, a gente já fala de pesquisa. Nova pesquisa alimenta o sonho bolsonarista de virada sobre Lula. Virada já em junho. Virada já em junho nas pesquisas. O pessoal do PT teve uma... Não, como é que o pessoal do PT reagiu? Aí o Wellington Dias, os caras que... Os estrategistas da campanha do Lula falou que não, é normal, foi só um mês de abril, foi um mês biotípico, mas não nos preocupa, etc. O Lula vai levar no primeiro turno. Aquela ladainha de sempre. Só que vejam só. Foi uma pesquisa da CNT, MDA. Bolsonaro reduz quase pela metade de distância em relação a Lula. De fevereiro a maio, a diferença entre os dois caiu de 14,2 para 8,6 pontos percentuais. O presidente marcou 32% das intenções de voto e petista 40,6%. Aí o Leandro Ruja falou o seguinte: tirando o usual viés, né, de esquerda das pesquisas, já deve estar na frente. Não acho que Bolsonaro está na frente desde o ano passado. Acho que Bolsonaro sempre esteve à frente. Eu não é de torcedor. Cara, se você falar assim, tivesse que apostar dinheiro, mas apostar meu dinheiro em Bolsonaro, sem medo de ser feliz. Cara, vai dar Bolsonaro. E vai ser chororô aí mais 4 anos. Mais 4 anos de chororô da imprensa. Só que veja só que interessante, né? Só vendo as tendências. Julho de 2021, o Lula tinha 41, aí subiu para 42, aí depois começou a cair e sair caindo. O Lula tá em queda. Já a tendência dessa pesquisa mostra que o Bolsonaro está em 26, deu uma quedinha em dezembro, aí começou a subir, está subindo cada vez mais rápido. E o pessoal está preocupado. Estão preocupados com o Bolsonaro. Isso porque ele perdia para todo mundo. Outro movimento que vale olhar na ótica da pesquisa de quão fraco o Lula está é o seguinte. A própria imprensa relatou que o Lula criou uma frente ampla, mas que ainda não conseguiu trazer o centro. A tal terceira via. Só quem está com o Lula até o momento são os partidos de esquerda. Só os partidos de esquerda. É PSOL, é PV, é Solidariedade, é PSB, é PCdoB, Rede. São 7 partidos. O Lula não conseguiu trazer ainda o MDB. Sequer o Kassab. E esse que é o grande ponto. Olha só. O PSD vai liberar políticos a apoiarem quem quiserem nas eleições, diz Marcelo Ramos. Ele, obviamente, vai apoiar o Lula. Mas e aí?
Se o PSD, que é um partido grande, não conseguiu formar uma maioria para apoiar o Lula, tem algum problema. Tem algum problema. Por que os políticos do PSD não querem apoiar o Lula? Se o Lula é o favoritíssimo. Eles não querem ter sua imagem associada ao Lula, por quê? O Lula não é o favorito? A Érica diz, né? O que é isso, companheiro? Deu ruim pro Kassab? O PSD estopou, né? Para por aí. Olha essas duas matérias. Vamos vê-las em conjunto, porque tem tudo a ver. É a mesma coisa do PSD. Se em acordo com o PSD de Minas Gerais, Lula deixa Belo Horizonte depois de tomar bolos do Calil. Tomou um bolo. Temos simpatia e disposição de apoiar Calil, mas impor chapa pura é dureza. Tem de lembrar também que Lula está muito bem em Minas Gerais, melhor que Calil. Então, o não apoio do PSD para Lula não é um problema só para nós. Acho que é também um problema para eles, o Calil. Grava isso. Olha a manchete de baixo. Movimento de voto Lula-Zema surge com impasse entre PT e PSD de Calil. Nó em coligação abre espaço para fenômeno apelidado de Lulema em Minas Gerais. Se o Lula realmente tivesse o voto dos eleitores do Zema, que é o favorito, que disparado, se o Lula tivesse o apoio dos eleitores do Zema, o voto Lulema, ele ia estar indo atrás do Calil? O Lula estaria indo atrás do Calil? O Lula teria tomado um bolo do Calil? Mas não tem um voto Lula-Zema? Se já tem um voto Lula-Zema, para que o Lula quer conversar com o Calil? Por que a Gleisi Hoffmann tá falando que se o PSD não tiver apoio, deve ser ruim, viu? É ruim pros dois. É ruim pros dois. O problema é só pra gente, não. Ué, mas você não tem um voto Lula-Zema? Vocês não têm um voto Lula-Zema? E aí? Nenhum político tá fazendo questão de ter o seu nome associado ao Lula? Numa eleição... Porque a eleição de governo é muito mais importante nessa análise do que a eleição para deputado. Por quê? Porque tem a tendência a você ter um cenário similar à nacional. A nacional tá polarizada. É Lula versus Bolsonaro. O Calil não vai apoiar ninguém, porque Bolsonaro ele não consegue colar. De jeito nenhum. Não dá. Ele prefere disputar sozinho do que ter o apoio do Lula. Tem algum problema aí. Tem algum problema aí. O Lula é favoritíssimo. Vocês estão entendendo isso? E vejam só. Calil ironiza suposto bolo em evento com Lula em Minas Gerais. O Calil não foi. O Calil não foi para o evento de ontem. Não foi. Aquele evento lá vazio que não deu ninguém. O Calil não foi. Em meio a negociações com o PSD por um palanque em Minas, o petista discursou em evento em Belo Horizonte sem o ex-prefeito. Aí o Calil fala o seguinte, aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente é café quente e pão de queijo. Uai, se não dá bolo em amigo e ele deu bolo em Lula, significa que o Lula não é amigo dele. E isso porque o Lula é o favoritíssimo para vencer. O PSD, um partido que estava mais próximo, tentou emplacar o Pacheco para ser vice do Lula, tentou emplacar o Meirelles, tentou emplacar o filho do Zé Alencar, tentou até emplacar o Alckmin, mas pelo PSD para ser o vice do Lula. E agora, parece que o Lula não está trazendo votos, né? Parece que o Lula não está trazendo votos. Sobre eleições ainda, queremos eleições livres e justas no Brasil, com certeza. Diz subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Quem te perguntou, minha filha? Olha, eu não consigo entender isso daqui. Por que ela tá tão preocupada? Tá tão preocupada? Porque pessoas que não são brasileiras estão querendo dar pitaco nas eleições. Obviamente ela tá falando isso daqui pra já criar aquela narrativa. Ó, Bolsonaro, olha a sua vida, viu? Olha a sua vida, viu, Bolsonaro? Aí vem essa matéria aqui. Atenção ao detalhe. Serão editadas oportunamente. Aqui é realmente botar o joelho no chão e pedir que Deus ilumine os nossos poderosos. Por unanimidade, o TSE rejeitou aí consulta de Eduardo Bolsonaro sobre a exigência do comprovante de imunizante. Eduardo queria saber, vai ter comprovante? Vocês vão pedir comprovante para a eleição? Segundo ministros,
eventuais normas específicas sobre os protocolos sanitários serão editadas oportunamente. É uma resposta meio complicada, né? Porque, sei lá, às vezes chega uma semana da eleição, aí edita norma, só vai poder agora fazer isso quem tiver o comprovante. Espero que não. Eu acho que isso seria uma confusão muito grande. Eu acho que ninguém quer isso, né? Nesse momento. Já tá quase 45 minutos do segundo tempo. Confusão demais. E ainda falando de eleições, é inacreditável. O Randolfo Rodrigues, ele não aguenta ver nada que ele já judicializa. A bola da vez, vocês viram aí que Bolsonaro quer que o PL, o partido dele, faça uma auditoria. O Randolfo Rodrigues judicializou isso. Porque, segundo ele, o PL não pode fazer. Outro partido pode, o PL não. Sabe por quê? Porque está sob comando de um condenado. O Lula descondenado, né? Então, para ele tá de boa. Adianta falar uma coisa? Saindo desse tema, pra gente começar a falar de economia, só para puxar aqui o gancho do Randolph, ele apareceu ontem na Veja também, elogiando o Ministério Público. Randolph aprova investigação contra a Prevete Sênior em São Paulo, caso tenebroso. Sabe o que aconteceu? A gente comentou esse vídeo no passado. A promotoria, o Ministério Público, decidiu levar adiante os trabalhos, decidiu levar adiante a investigação, que é por irregularidades da Prevete Sênior. Só que isso aconteceu mesmo após a Polícia Civil ter concluído no mês passado que não houve atos ilícitos. A Polícia Civil pegou depoimentos, investigou, fez um relatório e falou: a Prevent Sênior não cometeu nenhum ato ilícito. O Ministério Público pegou o relatório e falou: tá bom, jogou fora, a gente vai continuar. Esse é o Ministério Público brasileiro. Isso aqui mais especificamente foi o Ministério Público de São Paulo, né? Lá atrás a gente teve a PEC 5. Lá atrás tivemos a PEC 5, podia botar algum tipo de freio no Ministério Público. Mas não. Tá entendendo? Quando eu sempre digo, né, gente? O judiciário, eu entendo a crítica que várias pessoas têm, eu acho que são as críticas que eu bem tenho, mas é um problema grande que a gente tem no Brasil. Grande. Para ser resolvida essa questão do judiciário, vão levar realmente anos, se um dia for resolvido, porque vem desde das escolas, né, das universidades, dos cursos, passando pela OAB até, sei lá, da primeira última instância. Então é muita coisa que tem que ser discutida nesse âmbito. Vamos começar a falar de economia. Olha isso daqui. Acredite se quiser, saiu no Valor do Grupo Globo. O pessoal está criticando o fecha tudo. Os comunas resolveram fechar tudo, porque lá eles só vão reabrir quando não tiver de mais ninguém doente. E aí tá criticando. Até o Globo agora tá criticando. Não é o Globo que tá criticando. O Globo tá dando voz pra crítica. E quem fez a crítica? A OMS. A OMS. Na hora que a economia brasileira estava sendo destruída, aí tava todo mundo... Fique em casa, fique em casa. A economia estiver depois, fique em casa, fique em casa. O preço do fique em casa tá todo mundo vendo agora. Era óbvio. Isso era óbvio que ia acontecer. Aí fala, né, que essa política de zero casos, lá dos comunas, também vem sendo criticada por cientistas e cidadãos do país. Agora o cientista critica. Uma vez que os lockdowns provocam o fechamento de cidades inteiras, mesmo que o número de casos seja pequeno. Mas fique em casa. As restrições em importantes cidades dos comunas também estão afetando a economia mundial. É por isso que o pessoal tá puto da vida. É porque o europeu está sentindo no bolso. O americano está sentindo no bolso. Na verdade, não é isso. Sabe qual é o problema? É que os governantes de esquerda da Europa e Estados Unidos, a esquerda internacional, está sofrendo pressão da população. Por causa da inflação, por causa dos preços. E eles não querem ter mais problema, porque está começando a ficar ruim. Então vai ter eleição. E esse cenário é ruim para eles porque pode representar a volta da direita. Com a paralisação de muitas fábricas e as restrições à mobilidade prejudicando as cadeias de produção globais. Pois é. Eles achavam que já tinha parado, estava tudo resolvido, e agora é só enfrentar os problemas do passado. É porque isso daqui, o problema que isso aqui vai acarretar, já está acarretando. Quem vem acompanhando aí o tal do engarrafamento de navios ao redor de Xangai sabe,
vai dar uma confusão homérica nos próximos meses. Vai faltar muita coisa. Muita coisa. Mas tá aí. Depois Bolsonaro que estava errado. Quando falar que não pode esquecer da economia. E para você ver, ó, a Tsuka ela até trouxe essa matéria falando do OMS, só que ela também traz outra. 9 de maio, presidente da Câmara de Comércio Europeia, lá nos comunas, reclama dessa política, que está causando desaceleração econômica e queda dos faturamentos. Tá entendendo o que eu estou falando? A preocupação deles é essa, porque são pessoas... A Comissão Europeia é 100% de esquerda, então, pô, tá ficando ruim pra gente. Então a gente tem que resolver isso daí. Eles têm que reabrir. E o dia de ontem foi a OMS. Você consegue ver a prontidão. Aí vem, ó, Le Monde, o jornal que estampa o Lula como um grande herói. E a esquerda agora tá colocando pressão, porque tá dando ruim pra eles. Eles não ligam pro povo, eles ligam pra popularidade deles. Vamos continuar. Estados dos Estados Unidos cortam impostos enquanto governadores do Brasil mantêm alto o ICMS. E sobre isso, temos novidades. Antes de falar de uma novidade, olha esse tapa na cara. Tapa na cara. O Demagogia colocou aqui 2 matérias. Setembro do ano passado, matéria de ontem. Em setembro do ano passado, os governadores contra a fake news do ICMS dos combustíveis. Chefes de executivos estaduais reagem à insistência do presidente em culpar o imposto estadual pelo aumento do preço da gasolina, diesel e do gás. Matéria de ontem. A arrecadação de ICMS sobre petróleo e combustíveis bate recorde. Bateu recorde na parcial deste ano. Os governadores, eles ficavam repetindo uma narrativa sem vergonha. Não, eu não aumentei o ICMS. Continuou a mesma quantidade, continua só lá 10%, 20%, 30%. Só que exatamente é uma porcentagem. Se o preço da gasolina aumenta, o valor que o Estado recebe por litro aumenta. Se o valor do litro da gasolina, sei lá, era R$5 e o ICMS era 10%, recebia 50 centavos. Se a gasolina sai de 5 para 7, de 50 centavos vai para 70 centavos. O que o governo queria fazer é estipular um ICMS fixo. Em vez de falar em porcentagem, vamos botar aqui em centavos. Você quer cobrar 50 centavos? Então vai cobrar 50 centavos. Se a gasolina subir de preço, você vai manter os 50 centavos. E eles não querem isso. Tá aí, ó. Governo cheio, ano de eleição, ia fazer um monte de obra, tentar capitalizar politicamente isso. Bolsonaro é o único preocupado. O que podia cortar de imposto federal, cortou. Tá aí, né? O Demagogia falando. Entenda como a arrecadação de ICMS sobre combustíveis é a maior desde 99, mas isso não influencia no preço da bomba. Tá sendo irônico. Sobre essa questão, o Carlos Bolsonaro fez um pequeno comentário, né? O Rafael Balboa traz a mesma matéria. A arrecadação é recorde e ele diz: os governadores estão arrombando o povo brasileiro, mas não pode criticar, senão Bolsonaro vai ter razão. Aí o Carluxo fala: enquanto isso o presidente zerou os impostos federais do diesel, diminuiu os do álcool que vão na mistura da gasolina, mas a culpa você sabe de quem tem que ser, de Bolsonaro. Fora os atuantes amadores e profissionais que esquecem das consequências do fique em casa, a economia a gente vê depois, e outros fatos globais que acarretam no mundo inteiro a elevada inflação, atingindo também países do primeiro mundo, que foi o que a gente acabou de falar aqui. E tem mais coisa para mostrar do primeiro mundo, ligados à inflação. MSI preocupado, meu Deus, tem que reabrir. Xangai tem que reabrir. E aí eu falei para vocês de uma novidade. Ministério de Minas e Energia, que é um ministério aí que a Petrobras estaria debaixo, em um certo guarda-chuva, sofre a mudança. Sai Bento Albuquerque, entra o Adolfo Sachida. O Adolfo está desde o dia 1 do governo. Ele era secretário... Eu fiz um tweet sobre isso. Eu acho que ele era secretário econômico, algo assim do gênero. E agora ele está basicamente assim, colado do Paulo Guedes. É um cara que sempre foi... entre aí os liberais sempre foi um cara mais pró-Jair, né? Bolsominion, talvez, sei lá como falar. Então, assim... Pode ter algum tipo de mudança, tentar alguma mudança, pensar em alguma coisa ainda nessa questão para tentar resolver esse impasse que envolve combustíveis. Eu acho, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu acho que a mudança foi motivada principalmente por causa disso daí. Até soltaram, como de falar que eu vi,
Isso eu vi no Twitter, alguém postando, aí eu já postei lá no Twitter. E aí, quando já estava o vídeo montado, eu vi uma nota na Arco Advice. A Arco Advice já atribuiu que foi devido ao último aumento do preço dos combustíveis, o Bento Albuquerque caiu. Enfim, para mim tá claro que Bolsonaro tá tentando resolver o problema que o povão, o brasileiro comum, vem enfrentando. Que gasolina não é só não impacta só quem tem carro. Impacta no preço dos alimentos. Impacta em tudo. É bem simples de entender. E olha só, falando de economia. O pedido do mercado financeiro para a campanha de Lula. Ele só tem um pedido. O mercado financeiro não é contra Lula, não. Ele só tem um pedido. Os representantes dizem que transparência e previsibilidade são essenciais. Eles só querem saber em primeira mão o que vai acontecer. Só isso. Lula, o que você vai investir? É onde? Em qual área? Ali? Ah, então vou botar meu dinheiro ali. É só isso que eles querem. Não tem nenhuma preocupação com o Brasil, não. Nenhuma. E sobre isso, olha, ex-ministro petista na XP, numa palestra, e não foi qualquer palestra. Olha só, na XP, o Padilha foi lá um bate-papo, pouco mais de 1 hora, para um grupo de 20 investidores e economistas de fundos de investimentos e bancos. A BlackRock é um fundo de investimento. Tem 10 trilhões de dólares. Não sei quanto dinheiro tinha que estar para participar dessa reunião, mas imagine quão seleta essa reunião não era. Já é a segunda vez que expõe suas ideias para uma plateia reunida pela XP. Segunda vez. Em abril falou nos Estados Unidos, num seminário organizado pelo banco. Há 2 semanas esteve no Itaú BBA e na semana que vem será ouvido por mais investidores no evento do Credit Suisse. Tem se credenciado, portanto, como interlocutor para essa turma. Aí o que é que o Padilha, ex-ministro petista, falou na XP? Primeiro, será preciso mexer no teto de gasto. E os liberais não falaram nada. Eles só querem saber da previsibilidade, né? Saber onde é que o dinheiro vai ser empregado. A revisão era prevista para ser feita em 10 anos, mas teria que ser feita antes porque o mundo mudou, as condições hoje são outras. Nem a mudança no teto de gastos e nem a revisão da reforma trabalhista, tá deixando claro, vai ter uma revisão da reforma. Ele só não falou em revoga, né? Não vai revogar, mas vai mexer, vai voltar o imposto sindical, tenho certeza. Mas enfim, não serão feitas, né, essas mudanças sem discussão com todos os interessados. O mercado financeiro vai poder dar o seu pitaco. O pessoal da XP, o Benchimol vai poder falar o melhor caminho, né? Para não sair ruim para a XP. Será necessário investimento público para a retomada da economia. E é isso que eles também querem saber, a previsibilidade. Então, nos conte onde o governo vai investir. Nos conte em primeira mão, para a gente já começar aqui, para a gente ajudar o governo. E por fim, Lula tomará medidas que desagradarão ao mercado financeiro, mas o setor será sempre parte das discussões. Tradução, é assim, irmão, vamos pegar um exemplo bom. Agronegócio. Eu vou tomar uma decisão que é ruim para o agro, mas vai ser boa para a JBS. Quem tá comigo vai ser JBS. Quem não tá comigo vai... Tá entendendo? Nesse ritmo aqui, eu tô começando a achar que o Benchimol tá começando a sonhar demais. Daqui a pouco ele vai pedir pra ser o Palocci. Posso ser o novo Palocci do governo Lula? Posso assumir a Casa Civil? Tá demais. Sobre algumas coisas da XP, andei conversando, ouvindo muita coisa. Não vou falar porque não saiu matéria na imprensa. Agora, a coisa que dá pra mostrar pra vocês, que eu acho que ninguém vai discordar, é que tá pegando mal para eles. Primeiro que as ações deram uma certa caída. Segundo, por causa desse tipo de matéria aqui. O Fábio Faria teve uma ideia sensacional, não sei de onde que ele tirou essa ideia, de procurar o Benchimol, né? Para tentar ajudar o Benchimol, que estava apanhando demais nas redes sociais, os apoiadores do governo. Então, sei lá, eu acho que o Fábio Faria, não sei onde ele achou que era melhor, mas ele tomou essa decisão. Só que é interessante o seguinte, o encontro aconteceu no início da última terça-feira, dia 3, no Palácio do Planalto. O Fábio Faria acompanhou a conversa. Segundo interlocutores de Benchimol, o economista repetiu a Bolsonaro o mesmo pedido que fez a Lula. Propostas de campanha para aqueles que, como executivo, querem empreender no Brasil. Olha só que interessante. A matéria
teve em contato com interlocutores de Benchimol. Essa matéria, ela saiu no dia 9. O Benchimol tá tomando um calorzinho nas redes sociais já tem mais de uma semana. Essa reunião aconteceu no dia 3. Por que esperou até dia 9 para contar? Porque não tá aguentando, né, Benchimol? Mas a população não é besta. Quer ganhar o teu dinheiro? Quer fazer o quê? Sei lá, XP fez expectativa, queria entregar X de resultado para os clientes, não conseguiu cumprir e tá desesperada. Cara, segue tua vida, agora a população não é besta. Não adianta. Tu pode se encontrar com o Papa. O povo tá vendo o que a XP tá fazendo. O povo tá vendo aí. Tá conversando com Padilha. Foi lá no Instituto Lula. O povo não é besta. Pode se encontrar aí com Paulo Guedes. O povo não é besta, o povo não é bobo. E aí o Carlos estava falando, os problemas do Brasil, fica em casa, não é só no Brasil, é mundial. Para a gigante do varejo, crise leva britânicos à pobreza alimentar. O executivo da Tesco falou do aumento do custo de vida no Reino Unido, que tem inflação prevista para mais de 10% nos próximos meses. E, gente, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que não tem como fugir. Eu não consigo ver... Só consigo ver o Brasil tentar segurar as pontas, né? Como sempre. É um problema mundial. A Tesco, inclusive, é o grupo que o MBL fez as compras quando estava lá na Eslováquia. E ele fala, esse executivo, sobre o problema que os britânicos estão passando por dificuldades na compra de alimentos. As pessoas estão começando a recorrer a alguns subsídios do Estado, alguns programas para conseguir fechar a feira do mês. No Brasil, isso é o dia a dia. Agora, quem poderia imaginar que isso poderia se tornar a realidade na Inglaterra? Mas a culpa é de Bolsonaro. Com certeza a culpa é de Bolsonaro. E olha a solução, uma das soluções que ele deu. Defendeu um imposto sobre o excesso de lucro das grandes empresas de energia para ajudar a população britânica. A imprensa trata na maior normalidade. Ninguém criticou isso daqui. Eu fui precisar se alguém tinha criticado. Ninguém criticou essa iniciativa dele. Taxar o excesso de lucro. Bolsonaro fez um apelo para a Petrobras, que é uma empresa aí do mercado de energia, né, combustível fóssil, e pediu, por favor, lucre menos. Aí todo mundo caiu de pau em Bolsonaro. É o duplo padrão da imprensa. É o tempo todo assim. E vamos aqui para o nosso próximo tema, que tem tal ligação com tudo isso que está acontecendo. Na Europa, a galera preocupada. Dificuldades para fazer compras. Olha aqui à direita. Encore. Os Estados Unidos podem em breve exportar mais gás para a União Europeia, complicando as metas climáticas. Com todo o problema que o pessoal está lá nesse momento, em vez de se preocupar em ter energia e desinflacionar a economia, não, as metas climáticas. As metas climáticas são mais importantes. A gente não pode deixar o mundo pegar fogo. Matéria da Fox News, Estados Unidos. Os operadores, né, da rede de energia estão fazendo um alerta sobre uma possível falta de eletricidade nessa troca para essa energia verde. Enquanto o mundo passa por dificuldades econômicas, passa por um conflito na Europa, a galera aí que coloca a ideologia acima da economia tá nem aí. Que o mundo pegue fogo. Vamos que vamos. A aposta da Ryzen no mercado de certificação de energia renovável. Você ter o selinho tá começando a valer mais a pena, né? Não é se a empresa ela tem um bom resultado. Se é uma empresa que entrega excelência em seu serviço. É se ter um selinho. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. A marca, vamos falar assim, que aí todo mundo entende, né? O Luiz Paulo diz, o ESG é mercado lucrativo. Eu não tô falando desse selo à toa. Olha isso daqui. ONG atua contra o Brasil. WWF Brasil. ONG faz campanha para que a União Europeia estenda a cobrança sobre a origem de commodities para todo o país e não somente para a região amazônica. Para vender para a União Europeia, a fazenda deverá ter um selinho, a marca, de não desmatamento pós-2020. E ele fala, quem que vai definir quem não desmata para plantio? O que é o que não é desmatamento? Onde pode e onde não pode? Quem que é o dono do carimbo que vai dar o selinho, a marca? Aí tá falando o seguinte, ó, olha que interessante.
uma nova regulamentação para importação de commodities. Regulamentação. A legislatura de 2023, os deputados irão discutir principalmente questões ligadas à soberania e regulamentação. Tá aí, mas aqui na Europa. Olha o que está acontecendo. 74% da área do Cerrado, uma das fronteiras agrícolas mais ativas do mundo, ficaria fora da lei. Ou seja, o agronegócio brasileiro, lá no Cerrado, não iria precisar da marca para poder comprar e vender. A legislação, que deve ser votada em setembro no Parlamento Europeu, essa legislação prevê que os compradores de commodities façam auditorias nos vendedores, um processo conhecido pela expressão inglesa due diligence. Quem que vai fazer essa auditoria? O fazendeiro brasileiro ele vai ter que pagar por isso? Quanto vai ser? A JBS vai adorar, né? Porque o pequeno e médio proprietário vai desaparecer. E eles saem comprando todas as fazendas. Se uma fazenda tem qualquer indício de desmatamento praticado após 2020, ela não poderá vender para o mercado europeu. Quem que define? Quais são esses critérios? As áreas que, segundo o levantamento feito pelas ONGs aí, né, ficariam de fora, não correspondem à definição de florestas, né? Porque tem uma definição que a União Europeia colocou e isso não contempla o Cerrado, não contempla outras regiões do Brasil. Eles querem que isso valha para todo o Brasil. Eles querem pôr essa marca para todo o Brasil. Só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca. Para 34 organizações, 34 ONGs, essas regiões serão ainda mais visadas pela produção, aumentando a conversão dessas áreas naturais em agricultura. É óbvio, porque é uma área que você não precisa ter a marca. Você não precisa ter a marca. E essa é a grande preocupação. As pessoas estão tentando fugir do controle estatal, da mão pesada do Estado. E as ONGs estão aí, tentando controlar a tua vida. E não para por aí. Esse negócio do due diligence, a gente comentou na semana passada, no vídeo do dia 3. Não me pergunta o número do episódio. Eu trazia a matéria aqui de baixo. Ó. Um comissário da União Europeia, um cara da Lituânia, ele tinha vindo ao Brasil. Em sua primeira visita ao Brasil, explicou os próximos passos da due diligence. Essa legislação que irá impedir que produtos relacionados ao desmatamento de florestas e ecossistemas do mundo sejam importados. E aí pega isso, olha essa matéria de cima. A União Europeia quer responsabilizar empresas por dano ambiental e direitos humanos. E aqui que está a parte interessante, gente. A gente fala, quando se fala muito em ESG, pauta verde, às vezes as pessoas só pensam no meio ambiente. Pauta verde não está ligada apenas ao meio ambiente. Não tá. É porque fala muito isso daí, mas não tá. Porque o tempo todo eles falam direitos humanos, justiça social. Inclusive, eles colocam essa questão do clima como direitos humanos. Você vê, por exemplo, as pautas verdes que estão sendo julgadas aí no judiciário brasileiro. Uma das teses que está por trás delas, que fala que o judiciário teria o direito de dar pitaco aí sobre a questão ambiental, é o seguinte: é uma tese intergeracional, onde ele fala assim que os direitos básicos, que está na Constituição, né, lá na Carta Magna, isso, aquilo outro, que o cidadão tem que ter direito, um desses direitos, em tese, segundo ele, seria ao ar limpo. Tem que ter direito ao ar limpo. E aí, como a população só vota a partir dos 16 anos, de 0 a 16 anos, quem que cuida dessa galera? A política não é representada por essa gente. Então, só quem representa todo o contexto, inclusive das pessoas que nem nasceram ainda, é o judiciário. Então é uma questão até de direitos humanos. E isso que é a questão do ESG. ESG é Environment, de meio ambiente, Social, que está ligado a direitos humanos, e governança, que são as regulamentações. É uma mentalidade. Aí falava o seguinte, ó, a Europa vem alinhando medidas para aumentar a vigilância na relação comércio, sustentabilidade ambiental e social. Não é só meio ambiente, é social também. E poderá influenciar outros países em termos de ESG, se quiserem negociar com o mercado europeu, um dos maiores do mundo. Essa legislação União Europeia, essa regulamentação que vai acontecer na Europa, vai influenciar essa mentalidade ESG ao redor do mundo. Época Negócios, de maio, de agora. Todo o poder a quem traz inovação e lucro para as empresas. É uma frase um pouco similar quando a esquerda fala, né, que os proletários que devem ser dono dos meios de produção, não a burguesia, né? O povo deve ser dono. Isso aí, não. Poder o lucro para quem traz inovações e lucros. O que está por trás disso, né?
Olha ali embaixo. Os resultados exclusivos da pesquisa Ethos em parceria com a Época Negócios. E a Yara foi olhar que negócio é essa história aí de pesquisa Ethos, Época Negócios, etc. Isso aqui é a pauta ESG. Olha só. Ethos e Época Negócios lançam pesquisa mais abrangente do país sobre diversidade e inclusão nas empresas. Essa pesquisa mostra que quanto mais diversa é a empresa, quanto mais cabelo colorido tiver, melhor a empresa é. Melhor a empresa é. E aí vai começar a impor regras na hora de contratação. Não, vai ter que ter isso daqui, vai ter que ter aquilo outro, vai ter que blá blá blá, tititi. Putz, um amigo meu mandou uma mensagem, uma matéria ontem. Quem for mais novo aí vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, a Blizzard é uma das maiores produtoras de jogos do mundo, tem na franquia Warcraft, Diablo, Starcraft, enfim, vários jogos, é gigante a empresa. Ela agora quer um comitê para você, na verdade um comitê, um conselho ligado à contratação, porque teve um caso recente na Blizzard de preconceito interno, sabe, essas fobias da vida, fóbicos, blá blá, e agora tem que ter esse conselho. E é o caminho que vai ter daqui a alguns dias. Até as igrejas vai ter que ter um conselho de diversidade. Se não me engano, a Blizzard criou um conselho de diversidade para interferir na hora das contratações. Há essa pesquisa Ethos, que quer provar para você que não é uma empresa eficaz, que dá lucro, não é uma empresa eficaz, é uma empresa colorida. A Ethos, que está junto com a Época, tem como diretor-presidente o Caio Magri. Ele integrou a equipe da assessoria especial do Lula em 2003. Vamos continuar. Chegando já aqui no fim do vídeo, porque passou de uma hora, porque eu tô falando dessa questão da lógica da empresa ela ser eficiente, só quero comentar para a gente fechar. O Zero Edge é um perfil grande, não quero explicar que perfil é esse, mas só confia nesse momento. É um perfil grande, ele fala o seguinte, ó. O cara da CNBC, é uma mainstream mídia grande dos Estados Unidos, finalmente descobriu. Os preços das commodities estão subindo de preço, estão explodindo devido ao ESG. E sobre isso, vejam só. Levaram lá um cara que acho que deve ser indiano, ou de ascendência indiana, daquela região, e fala o seguinte, ó. Quando tanto capital está concentrado em um conjunto de mãos, e ele fala da Vanguard, da BlackRock, diversos fundos, né, internacionais, ou em algumas mãos que defendem uma ideologia, nos falta a verdadeira diversidade de pensamento de que depende a economia americana. E ele coloca ali, ó, ele criou uma empresa chamada Strive, que é o seguinte, essa empresa ela mira guiar as empresas, é um fundo de investimento que não é um fundo ESG, é um fundo de investimento que foca que as empresas entreguem produtos com excelência para o consumidor, uma qualidade de serviço extrema, lucro, etc. Não, eu te ofereço o ESG. Essa é a mentalidade que sempre existiu e que trouxe o ser humano ao ano de 2022. Foi essa mentalidade que ajudou a construir e ter esses avanços. E as empresas crescendo, e dar mais lucro, e contratar mais gente, e reduzir a pobreza no mundo. E eles estão tentando mudar agora. Essa é a mentalidade. Eu fui até olhar o perfil, o cara falou o seguinte, ó, levando as empresas a se concentrarem na excelência sobre a política. Esse foi o ponto que trocou. Agora a empresa ela não foca mais no lucro, ela foca na política, na justiça social. E aí, pra minha surpresa, o perfil pequenininho, não sei, acho que foi criado, deixa eu ver, ó, agora em abril de 2022, o Leandro Ruschel, que é um cara que trabalha no mercado, um cara de direito, já tá seguindo o perfil, ó. 600 seguidores, dentre eles o Leandro Ruschel, achei bacana, interessante. Tinha mais coisa pra gente falar? Tínhamos. A gente comenta amanhã. Só mais duas coisinhas, que já passou de uma hora. Enfim, comentamos bastante do Lula, né? Vale a pena. Vê os vídeos, tá lá no canal do Telegram, bota lá, manda pros seus amigos as ameaças, as últimas ameaças que o Lula vem fazendo. E lembra de compartilhar. Lembra de compartilhar o vídeo. Se gosta do meu trabalho, óbvio, pode se tornar membro do canal, pode me apoiar pelo Patreon, o link também tá na descrição e a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.